Irmãos, nós temos trabalhado nesse mês o tema Mãos Dispostas a Servir. Vamos ser desafiados a partir desse tema, textos da Palavra de Deus que nos desafiam ao serviço e mostram para nós como nós devemos encarar o serviço cristão. O tema da nossa mensagem de hoje é Último Lugar, o assento do serviço cristão. Baseamos essa mensagem na palavra do Senhor, no texto que está em Mateus, capítulo 20. Abra comigo, Evangelho de Mateus, capítulo 20, do verso 20 ao 28. Mateus 20, do 20 ao 28. Mateus 20, do 20 ao 28, diz assim a palavra do Senhor. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele, que queres? Ela respondeu, manda que no teu reino, estes meus 2 filhos se assentem um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu, não sabeis o que pedis? Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe, podemos. Então lhes disse, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo, é porém para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse, sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém? Vamos orar? Amado Deus, Senhor e Pai, te louvamos por esse tempo que o Senhor reservaste para nós. Pedimos, ó Deus, clamamos ao Senhor, tua graça, tua misericórdia, reconhecendo a nossa fragilidade, pequenez e insuficiência, para não apenas compreender a tua palavra, mas também sondar a nós mesmos. Por isso, que teu Espírito sonde o nosso coração, revele para nós, a partir da tua palavra, os caminhos que não agradam a Deus, e que o Senhor mesmo possa nos guiar ao caminho eterno, trabalhar na nossa vida, operar em nosso coração, dispô-lo a tudo aquilo que é excelente e glorifica o Senhor. Faz isso em nós, ó Pai, pela tua misericórdia, para a glória do teu nome, no nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Quem foi por Jesus alcançado, serve o outro com um coração abnegado. Esse é o resumo daquilo que nós vamos falar hoje. Aquele que foi por Jesus alcançado, serve o outro com um coração abnegado. Antes de chegarmos aqui no versículo 20 de Mateus 20, há um contexto que foi deixado para trás, que é muito pertinente lembrar os irmãos. Na verdade, é um longo contexto de temáticas semelhantes a essa que foi tratada no nosso texto. Nós estamos falando aqui sobre serviço, os primeiros serão os últimos serão os primeiros, quem quer ser o primeiro, seja servo de todos. Então Jesus aqui desafiando a humildade, ao serviço cristão, a semelhança da sua própria vida. Desde Mateus 18 nós vemos contextos parecidos. É claro que se você for puxar antes, você consegue ver também. Mas eu quero destacar a partir de Mateus 18. No versículo 1 e 4, eles questionando Jesus sobre quem seria o maior no reino dos céus, Jesus convoca uma criança para o meio deles para responder essa pergunta, mostrando a questão da humildade
como um valor essencial para o reino do Senhor, ilustrado na vida de uma criança. Em Mateus 19, novamente usando o exemplo das crianças, Jesus vai dizer que das tais é o reino dos céus, fortalecendo, reiterando mais uma vez o valor da humildade no reino do Senhor. Em Mateus 19, um pouco mais na frente, aparece aquela situação em que um jovem rico se chega ao Senhor e fala: bom mestre. E nesse discurso com o Senhor, dizendo, se vangloriando esse jovem, dizendo que já guardava toda a lei, observava toda a lei, o Senhor Jesus disse: uma coisa te falta, vai, vende tudo que possui, terás um tesouro no céu. Aquele jovem se afasta por ser rico, dono de muitas propriedades, e realmente aquilo era um ídolo no seu coração, ele não está disposto a abrir mão daquilo para servir ao Senhor. Aí Jesus, concluindo, ele fala: olha, é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Nesse interim, Pedro fala: nós deixamos tudo para segui-lo, o que vai ser de nós? E Jesus fala: vocês vão se assentar em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E ele fala ainda: não tem ninguém que, havendo deixado pai, mãe, enfim, deixado as coisas para trás para me servir, não receba já no presente muito mais e no fim a vida eterna. Ele conclui dizendo: porém muitos primeiros serão os últimos e os últimos primeiros. Aí chegamos no capítulo 20, que é o nosso capítulo, e ele fala dos trabalhadores da vinha, que o Senhor contratou para trabalhar. Ele contrata um primeiro numa hora do dia, depois promete um denário de salário, contrata outro mais tarde, assim vai, e há pessoas que trabalhando mais recebem o mesmo salário do que aquela que trabalhou menos, e ali a reclamação, nós vemos o controle de Deus, a soberania do Senhor, na forma de repartir, não é? Os dons, repartir também a recompensa para cada um, mas ele conclui essa parte dizendo: assim os últimos serão os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E logo antes de entrarmos no nosso texto, Jesus prediz o seu sofrimento, que antes de entrar na glória, era necessário que ele passasse por muitas provações e por muito sofrimento. E finalmente nós entramos no texto aqui que nós lemos. Veja que o texto diz que uma mãe se achega, adora ao Senhor para lhe pedir um favor. Se você for ver o texto paralelo de Marcos capítulo 10, você vai ver que essa mulher, na verdade, é Salomé, que era ali irmã de Maria, mãe de Jesus, que era mãe, Salomé, por sua vez, era mãe de Tiago e de João, os discípulos de Jesus, que por sua vez eram primos do Senhor Jesus. Percebemos ali que aquela mãe foi apertada pelos seus filhos para pedir isso para Jesus, tanto é que depois o próprio Senhor Jesus se dirige aos filhos. Em Marcos, na verdade, aparecem os próprios filhos já diretamente fazendo o pedido para Jesus, o que fica evidente que, na verdade, aquela mulher estava representando os seus filhos, um pedido dos seus próprios filhos. E nós vemos aqui aquela mulher adorando a Jesus e falando: eu quero pedir um favor. E Jesus, vendo aquilo: o que queres? Lembra um pouco aquele jovem rico, que chegou para Jesus e falou: bom mestre. E Jesus repreende aquele jovem de dizer bom mestre. É como uma criança que chega para o pai, para a mãe, e começa a elogiar muito, a gente já fala: o que você quer? Não é? Então Jesus já percebeu que havia coisa ali. Na verdade, o relato de Marcos diz que João e Tiago chegaram para Jesus e falaram: mestre, nós vamos fazer um pedido, e nós queremos que você faça o que a gente vai falar. Então, antes deles falarem, eles já se antecipam e falam: mestre, você tem que nos atender. Então, a forma como eles se aproximam, você percebe pelo contexto que não é uma forma apropriada. Parece que há essa bajulação, esses artifícios envolvidos para conseguir o que você quer. Na verdade, a bajulação é um artifício mundano para você adquirir ou poder ou recursos, é você de alguma forma tentar explorar emocionalmente alguém para você extrair alguma coisa dela, movidos por interesses pessoais e egoístas. Você vê Tiago e João usando o parentesco deles
para conseguir algo de Jesus. Você vê Tiago e João usando a própria mãe, que era parente de Jesus, para conseguir algo dele, e o próprio pedido, a forma como eles colocam o pedido, também foi de forma imprópria. Então você vê que eles realmente queriam usar artifícios, tudo aquilo que estava ao alcance deles, para conseguir esse pedido que eles iriam colocar ali diante do Senhor. E o que eles pedem então? Manda que no teu reino esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Gente, olha tudo aquilo que Jesus estava falando até aqui. Já havia dito que o primeiro seria o último seria o primeiro. Criança, das tais ao reino dos céus. Olha quantos ensinamentos referentes à humildade Jesus já havia dito para eles. Parece que eles não aprenderam nada até aqui com Jesus. Veja o contexto, e mesmo com todos esses ensinamentos, olha o pedido deles. É claro que provavelmente eles haviam feito esse pedido porque Jesus falou: olha, vocês vão se assentar em tronos para julgar as 12 tribos. Ele falou há pouco com seus discípulos acerca disso. Então, Senhor, nos dê os 2 principais assentos, já que a gente vai se sentar em tronos, que eu e meu irmão, a gente possa estar um em cada lado do Senhor, que eram os assentos de honra, né, ao lado, os 2 principais assentos. Então, como se não se contentassem, né, em sentar em tronos para julgar, nos deu os principais lugares, os principais tronos. Um pedido mundano, mostrando assim que coração, parece que não tinha descido nada para o coração deles, de tudo aquilo que Jesus já havia falado com eles. O que Jesus diz aqui? Não sabeis o que pedis. O pedido deles envolvia a ignorância da parte deles com respeito à natureza do reino do Senhor. Havia mundanismo, porque eles buscavam aquilo que o mundo busca, que é, na verdade, a soberba. E no pedido deles havia essa questão do orgulho. Eles queriam se colocar acima dos demais. Ignorância, mundanismo e orgulho envolvido nesse pedido. Vocês não sabem o que vocês estão pedindo para mim. Na verdade, com esse pedido, os discípulos estavam revelando aquilo que estava no coração deles. Eles queriam os primeiros lugares. Eles queriam ser exaltados, eles queriam estar acima dos demais, e parece que usando tudo aquilo que eles possuíam para com Jesus, a sua influência, Tiago e João eram aqueles mais próximos de Jesus junto com Pedro, parece que usando tudo que eles tinham, eles queriam dar um jeitinho para que Jesus concedesse o pedido. Para quê? Para estar acima dos demais, para ter proeminência sobre os outros, uma posição de primazia. Um coração totalmente distante dos valores do reino do Senhor, que o Senhor Jesus ensinou até aqui. E Jesus continua: podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. O que Jesus estava dizendo aqui? Vocês podem participar comigo dos meus sofrimentos? Ele acabou de falar dos sofrimentos. Lembra que eu disse, antes de entrarmos nesse texto, o Senhor Jesus, é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, seja morto e ressuscite. Então, antes da ressurreição, o Senhor Jesus predisse os seus sofrimentos. E quando ele fala cálice, logo vem na mente dos discípulos a figura do Antigo Testamento. A palavra cálice era muito usada para falar do cálice da ira de Deus. É sempre usado para a questão de juízo, de sofrimento. Então era uma figura clara na mente do judeu, que era ligada a sofrimento. Jesus tinha acabado de falar sobre isso também. Quando Jesus fala: vocês podem participar comigo desse cálice, do cálice que eu estou para beber, logo eles entenderam que Jesus se referia aos sofrimentos. Falou: claro, Senhor, podemos, vamos passar com o Senhor. Na verdade, Pedro já havia dito: Senhor, nós abandonamos tudo para segui-lo. Pedro já havia dado a introdução ali, e eles: Senhor, com certeza, vamos beber desse cálice. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. O Senhor Jesus falou: esse pedido é de autoridade do Pai conceder. E ali Jesus mostra para eles que
Na verdade, eles não sabiam o que estavam pedindo, não sabiam as implicações do que estavam pedindo, e Jesus se assegura: o que eu posso assegurar para vocês é que vocês vão participar sim do meu sofrimento. Agora, como vocês vão participar da minha glória, isso compete ao Pai conceder a vocês. E no versículo 24, mostra aqui a reação dos 10, dos restantes que estavam ali, presenciaram tudo aquilo. Ora, ouvindo isso, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. A palavra indignaram-se é uma palavra forte, que significa dizer que eles ficaram muito ofendidos com aquilo que os 2 irmãos colocaram. E é interessante ver que o tamanho da ofensa que os 10 receberam, também nos diz que os 10 de alguma forma estavam olhando para aqueles 2 assentos também, só que não tiveram a oportunidade que Tiago e João tiveram, acerca da proximidade, para pedir a Jesus. Falou: poxa, esses caras passaram na nossa frente, eles querem deixar a gente para trás. Eles estavam mirando no mesmo local, e na verdade aquela indignação conjunta expôs o coração dos outros 10 também. No fim, os 12 estavam com o foco errado, estavam olhando para o primeiro assento, e Jesus vai ensinar que o último lugar é o assento do serviço cristão, que um coração que foi pelo Senhor transformado, serve com um amor abnegado. Irmãos, da soberba só procede rixa e briga. Um queria ser melhor do que o outro, um queria ser maior do que o outro. Provérbios capítulo 13, versículo 10 diz: da soberba só resulta a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. Em um ambiente em que cada um quer ser maior do que o outro, pode escrever, vai haver problemas, intrigas, porque é um ambiente de competição. Ora, o mercado de trabalho é assim, não é? Universidades é assim, um querendo a cabeça do outro, um querendo passar na frente do outro e usar aquilo que for necessário para consegui-lo. Você não vê pessoas, você vê o seu sucesso, a sua glória, a sua promoção, a sua exaltação, e você usa os recursos que forem necessários para alcançá-la. E você deixa para trás aquilo que for necessário, até o próprio Deus, para alcançá-lo. Até tempo com Deus, tempo com a sua palavra, tempo com irmãos, tempo com a igreja, porque o sucesso é o mais importante. É assim que o mundo nos ensina a pensar. E é assim que muitos têm pensado, que o que importa é passar na frente dos outros, porque sucesso é você estar em primeiro lugar. Mas não é isso que nós aprendemos com Jesus. Da soberba só resulta a contenda. É isso que diz a palavra do Senhor. Mas com aqueles que se aconselham, se acha sabedoria. O que significa? Gente que é humilde para ouvir. Gente que é humilde para recuar, gente que é humilde para reconhecer os próprios erros, para pedir orientação, gente que é humilde para descer um degrau para aconselhar o outro, gente que é humilde para se alegrar com quando o outro cresce, gente que é humilde para se esforçar para que o outro seja promovido. Com os que se aconselham existe a sabedoria, mas da soberba só resulta a contenda. E aqui estava armada a briga, porque 12 corações soberbos só pode haver confusão e todo tipo de briga. É assim que se forma então um ambiente de competição. Como é na nossa vida? Será que temos vivido esse ambiente de competição? No trabalho provavelmente, mas e aqui na igreja? E no ministério que você participa, e na sua casa, e na sua família, e no que depende de você, você joga mais lenha na fogueira, ou você é aquele que está disposto a aconselhar, a edificar, a se alegrar com a promoção do outro? Como é você no ambiente de competição e rivalidade? Você é um rival a mais, um competidor a mais, ou você escolhe os últimos lugares? Então Jesus, versículo 25, chamando-os disse, e aqui Jesus
diante daquela oportunidade, porque Jesus ensina em todo tempo, e cada tempo é uma oportunidade que Jesus vê para ensinar a respeito do seu reino. Naquela oportunidade, Jesus se aproxima, chamando-os para perto de si, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam, e os maiorais exercem autoridade sobre ele. Ou seja, no mundo é assim que funciona. Os maiorais, os governadores dos povos, ele usa duas palavras paralelas, mas muito fortes aqui. Os governadores dos povos os dominam, e os maiorais exercem autoridade. Exercem autoridade é uma única palavra. As duas palavras, elas começam com uma expressão que significa de cima para baixo, no sentido de exercer domínio sobre alguém. Então a primeira é exerce senhorio sobre alguém, e a próxima é exerce autoridade sobre outro. É aquela autoridade, aquele senhorio imposto por força. É subjugar o outro, é literalmente como é traduzido, dominar sobre alguém. No mundo funciona assim, o mais forte domina sobre o mais fraco. Em outras palavras, é isso que Jesus está dizendo: o primeiro vence o último. É assim que funciona no mundo afora, e Jesus diz claramente como funciona. E aí ele fala como são as coisas no seu reino. A partir do verso 26 e 27, diz assim: não é assim entre vós. Entre vós, ele está dizendo, vocês que são meus discípulos, não deve ser assim. Pelo contrário, ou seja, entre vocês é o oposto do que nós vemos aí no mundo. Vocês que são participantes do meu reino, vocês que anelam, esses tronos celestiais, para vocês tem que ser exatamente o oposto do que é visto no mundo. Quem quiser se tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. No reino de Deus é assim que funciona. Vocês queriam os primeiros lugares, na verdade vocês deveriam estar buscando isso para o outro. É assim que funciona no meu reino. Vocês desejavam os primeiros lugares, vocês deveriam ser os primeiros a servir os demais. Porque no meu reino, o primeiro é aquele que serve mais, é aquele que está mais disposto a se dobrar, a trabalhar para o outro, para a edificação do outro, para o serviço do outro. O desejo de tornar-se grande é então desfeito com a necessidade de servir, como o Senhor Jesus nos ensina. No mundo, os grandes humilham com seu poder e autoridade. No reino de Deus, os grandes servem com seus dons e talentos os pequeninos. Então, enquanto o mundo usa quem eu sou para passar por cima do outro, no reino de Deus eu uso o que sou, o que eu recebi do Senhor, para fazer com que o outro cresça. É um movimento contrário. Por isso que o reino de Deus é loucura para os que se perdem, porque nós usamos o que temos, o que somos, para ver o outro bem, o outro promovido, o outro edificado, o outro tomando os primeiros lugares, e nós nos contentamos se ficarmos apagados, nos contentamos com isso. Por quê? Porque nós servimos o Senhor em primeiro lugar, e com isso nós estamos satisfeitos, porque nós já recebemos o prêmio, que é a salvação em Cristo Jesus. Não há nada que fascina os nossos olhos, tanto quanto aquilo que Deus em Cristo já nos concedeu. Por isso estamos dispostos a abrir mão dos primeiros lugares, por amor ao nosso Senhor, para participar dos seus sofrimentos, para comungar com a sua morte, para mostrarmos Cristo, o sofrimento de Jesus também na nossa vida, o seu sacrifício por nós, na nossa vida como palco, nos nossos relacionamentos com os nossos irmãos. Porque já recebemos a recompensa, já fomos agraciados com o maior prêmio de todos, a reconciliação com Deus, a certeza de que Deus em Cristo Jesus já nos chamou à sua eterna glória, a graça do Senhor nos basta. A partir daqui, meus irmãos, eu quero trazer algumas aplicações desse texto para a nossa vida, para nós refletirmos sobre como nós estamos,
usarmos esses princípios como termômetro para ver se de fato nós estamos vivendo como cidadãos do reino celeste ou cidadãos desse mundo perverso. Primeira lição é que nós devemos rejeitar o desejo de humilhar as pessoas e ser o primeiro, mas buscar alegria e satisfação na exaltação do outro. Em outras palavras, nós devemos ter o mesmo sentimento. É isso. O que é isso? É se alegrar com os que se alegram. É se alegrar com aqueles que passam na nossa frente, que recebem elogios que nós deveríamos receber, que recebem promoções, aquelas que nós deveríamos ter recebido. É se alegrar com as vitórias dos outros, é buscar a vitória para os outros, é nos sacrificarmos para que os outros vençam também. É abrir mão de algumas vitórias para compartilhar vitórias com outros. É abrir mão de méritos pessoais para que os outros também sejam honrados. É se alegrar com quem se alegra. É fácil para nós nos entristecermos com as vitórias dos outros. Sermos tomados por cobiça, inveja, ciúmes, o que é perverso diante do Senhor. Romanos capítulo 12, verso 15 e 16 diz assim: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento, uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos seus próprios olhos. Em outras palavras, ter o mesmo sentimento é sinônimo de humildade, no lugar de orgulho. É tudo a ver com aquilo que nós estamos falando. Aquele que está disposto a servir tem que ter um coração quebrantado, humilde diante do Senhor, a semelhança do próprio Cristo, se alegrar com aqueles que se alegram. É não ficar chateado quando outros são honrados, os outros são lembrados e você esquecido. Tudo bem ser esquecido. O Senhor Jesus foi abandonado, o Senhor Jesus foi rejeitado, foi negado. Se Ele que é Deus passou por essas coisas, não há problema você passar por elas também, porque você e eu, no lugar de Jesus, nós merecemos passar por essas coisas. Então não se entristeça quando você participa do sofrimento de Jesus. Sucesso na vida cristã não é se promover, é promover os outros. Guarda bem isso. Sucesso na vida cristã não é se promover, é promover os outros, é se sacrificar por eles, é se empenhar por eles, é abrir mão do seu tempo para dar tempo para o outro, é amar o outro como você ama a si mesmo, é buscar Deus na vida do outro com a mesma intensidade que você busca Deus na sua. Sabe por que tem gente que não se dedica ao outro e não busca Deus na vida do outro? Porque não busca Deus na sua própria vida. Como vai dar para o outro o que você não tem? É por isso que as pessoas não estão dispostas a se sacrificar muitas vezes, porque se eu devo amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo, servi-lo baseado no amor próprio, e o maior amor próprio é amar a Deus sobre todas as coisas, se eu não amo a Deus, como eu vou buscar isso na vida do outro? Então é por isso que muitas pessoas são egoístas e só pensam em se promoverem, é porque não amam a Deus e jamais vão buscar isso para o outro, se não buscam nem para elas mesmas. Portanto, abandonemos esse espírito competitivo, como nós já dissemos, essa rivalidade que não procede de Deus, procede do mundo, as comparações vis que fazemos, às vezes para nos justificarmos, nos alegrando com a derrota do outro, para pelo menos tranquilizar a nossa consciência de pecados pessoais, nos alegrando com a derrota do outro, nos entristecendo com a vitória dos outros. Nós devemos ter o mesmo sentimento. E isso implica, temos falado de se alegrar com os que se alegram, mas também implica em me compadecer dos que sofrem, em chorar com os que choram. O Senhor Jesus, vendo as multidões, se compadeceu delas, porque estavam exaustas, aflitas, como ovelhas que não têm pastor, e porque Jesus viu, tinha olhos para ver de fato as necessidades, ele se compadeceu. E a palavra compaixão, muito diferente de ter dó,
significa que aquele que se compadece não apenas se entristece com a situação, mas ele se move para saná-la. Então, se compadecer envolve tanto a tristeza pela situação do outro, como a disposição de servi-la e de suprir as suas necessidades. É isso que é a compaixão bíblica, é se entristecer com a tristeza do outro e se mover para alegrá-lo, para alegrar aquela pessoa. É isso que nós vemos. O problema é que muitas vezes nós somos indiferentes à dor do outro, à necessidade do outro, porque estamos tão focados, não é mesmo, no nosso sucesso, que para Deus não é sucesso coisa alguma. Estamos tão vitrados num sucesso mundano, vil e diabólico, que as necessidades de quem está do nosso lado passam por nós desapercebidas. É maridos que não investem espiritualmente nas suas esposas, nos seus filhos, estão tão preocupados com o sucesso no seu trabalho, com temor de homens que não são sacerdotes dentro dos seus lares e não servem nem a sua própria família. Irmão, sucesso na vida, nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Sucesso nenhum na vida compensa o fracasso no lar. Guarde bem isso. Então zele pelos seus, comece servindo a sua casa, o seu cônjuge, os seus filhos. Se sacrifique por eles, não seja indiferente às suas necessidades mais profundas, necessidade de Deus. Provérbios, capítulo 24, vai dizer e vai nos alertar contra a indiferença carnal. Pessoas que, ele até usa esse argumento, né? Pessoas que se dizem, eu não sabia que fulano estava sofrendo, eu não ajudei porque não sabia. Veja o que Deus diz através de Salomão, Provérbios 24. Livra os que estão sendo levados para a morte, salva os que cambaleiam, indo para serem mortos. Se disseres, não soubemos, não perceberá aquele que pesa os corações, não saberá aquele que atenta para a tua alma, e não pagará ele ao homem segundo as suas obras. Deus conhece o coração, e Ele pesa isso. Deus olha para o seu coração. Você pode negar diante dos homens que não sabia, mas Deus o sabe. Cuidado, meus irmãos, cuidado. Muitas vezes estamos sendo enganados pelo nosso coração, desejando e almejando o sucesso na visão desse mundo caído, correndo atrás do vento, de coisas que o tempo vai engolir. Jesus falou, façam para vocês bolsas que não se desgastem, um tesouro inextinguível nos céus, e invistam naquilo que é eterno, pessoas, não uma carreira promissora, não os primeiros lugares, porque às vezes quanto mais se ajunta, quanto mais cresce na vida, menos tempo você tem para aquilo que de fato é importante, não é mesmo? Tanto o sucesso, mas o fracasso real diante de Deus. Como está a sua vida? Como está o seu serviço para aquilo que realmente importa? Como está? Nós não buscamos, meus irmãos, promoção pessoal. Isso nunca foi sinônimo de sucesso para Deus. Promoção no seu trabalho, promoção, ir bem numa faculdade. É importante? Mas tem coisas muito mais importantes que isso. E que não devem ser invertida essa prioridade. Não buscamos promoção pessoal, mas a necessidade do próximo. Já vi tantas pessoas, tantos jovens se desviarem, porque estão tão preocupados em passarem na faculdade, mas abandonam a igreja. Isso é muito triste, meus irmãos. Pais, não permita que seus filhos abandonem a comunhão dos santos, a igreja, em prol de passar numa faculdade. Você pode estudar, você pode se dedicar, mas não tire férias de Deus. Quem controla todas as coisas é o Senhor, e quem honra aqueles que o buscam é o Senhor. Se nós não cremos nisso, vamos embora daqui. Vamos embora. O que nós estamos fazendo aqui?
Se nós não cremos que Deus está no controle, que buscando em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, as outras coisas serão acrescentadas, o que estamos fazendo aqui? Então não tire férias de Deus para ter sucesso em alguma área da sua vida. Isso é ilusão do diabo. Abandone essa visão. Filipenses capítulo 2. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Não busque reconhecimento, vanglória, não corra atrás da sombra, do vento, porque você não é o que você pensa. Nós não somos nada, Deus é tudo em todos. Nós buscamos a glória de Deus na edificação do meu irmão, em viver, em nos sacrificar por Ele, como Cristo se sacrificou por nós, em amar como nós fomos amados, que a nossa vida seja palco para mostrar a glória do Senhor, nesse amor abnegado e sacrificial, espelhando o Senhor Jesus Cristo, conhecendo e reproduzindo. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Servir também diz respeito a como nos vemos, pois quem tem uma ideia muito elevada de si mesmo, não vai se dispor a servir as pessoas. Por isso aquele que serve, ele compreende que ele não é nada sem o Senhor, e que se ele tem alguma coisa, ou se ele é alguma coisa nesse mundo, é por causa da misericórdia e da graça de Deus, e por isso, por essa convicção, ele está disposto a servir, ele não se vê superior às pessoas. Por isso um passo muito importante para aprendermos a servir as pessoas, é termos uma visão correta de nós mesmos. E quando nós a temos diante de Deus, da palavra, nós somos capazes de considerar os outros superiores a nós mesmos e priorizarmos as necessidades do outro, abrindo mão muitas vezes de interesses pessoais. Nós precisamos, meus irmãos, de iniciativa para servir e não para ser servido. Nós gostamos de ser servidos, todos gostam, mas o Senhor Jesus, nas palavras de Paulo no livro de Atos, ele vai falar, o próprio Senhor Jesus nos diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. E isso não é apenas sobre coisas materiais, mas diz respeito à nossa própria vida também. Melhor é se desgastar pelo outro, do que os outros se desgastem por nós. Então, ao invés de pensar, eu vim aqui para ser abençoado, diga, eu vim aqui para ser uma bênção. Ao invés de dizer, o que eu posso receber vindo aqui, diga, o que eu posso repartir com quem está do meu lado. Ao invés de dizer, ninguém me cumprimenta, como eu posso ser visto, pense, qual pessoa nova irei cumprimentar e abençoar hoje, ao invés de sair talvez correndo do culto. Cumprimente uma pessoa nova, sirva alguém com um sorriso, com 1 minuto do seu tempo, ou você vai perder hora dedicando 1 minuto do seu tempo para cumprimentar uma pessoa nova. Você não sabe o que Deus pode fazer com a sua vida, com uma pequena atenção que você dedica a alguém, mas com um coração sincero, com um amor sem hipocrisia. É isso que Deus espera de nós, se disponha a servir. Não pense que você vem aqui para se sentar numa mesa para que os outros te sirvam. Vem aqui com o coração disposto a servir como Deus em Cristo Jesus fez com você. Busque também serviços que não têm visibilidade. Muitas vezes gostamos dos primeiros lugares porque é onde as pessoas vêm, é o que as pessoas desejam. Aquele que ama ao Senhor e que sabe, está consciente de que o seu serviço é para Jesus, ele está disposto a fazer bem, mesmo quando ninguém está vendo. Ele é disposto a aceitar serviços que estão mais escondidos, que não vai ter alguém depois para chegar, muito bem, olha, você é um servo muito bom. Então até esses tipos de serviços que não vai ter reconhecimento nenhum, o servo fiel é capaz de aceitar, porque ele sabe a quem ele está servindo, e que o seu Senhor não dormita, o Senhor está atento aos seus filhos, os olhos do Senhor estão sobre nós. Colossenses 3 diz isso para nós, tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo Senhor é quem estáis servindo.
Por isso, se nós temos essa convicção, vamos abraçar o serviço, vamos fazer de todo o coração, vamos fazer sempre bem feito, mesmo quando ninguém está vendo e supervisionando o nosso serviço. Não busque ser o primeiro, não busque os primeiros lugares, não busque ser honrado, não busque deixar o outro para trás para que você cresça. Gálatas capítulo 5, verso 13 vai dizer: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da vossa liberdade para dar ocasião à carne, sede porém servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em somente um preceito, a saber, amarás o teu próximo como amas a ti mesmo. Então use a liberdade que você tem em Cristo, liberdade do pecado, para servir as pessoas, não para ser servido, não para dar ocasião à carne, mas use o que Deus fez em você, que Deus te deu, para servir as pessoas, para repartir isso. Isso é amor, quando nós nos dispomos a servir as pessoas com o coração sem hipocrisia. Não busque se mover para frente, mova o outro para frente, e Deus vai cuidar do resto. Ah, mas se eu abrir mão de fazer isso agora, eu vou perder muito. Novamente, é Deus que você está servindo, e é dele que vem a recompensa. Irmãos, nós vivemos pela fé. Não vivemos pela lógica humana. Se nós vivêssemos pela lógica humana, nós abandonaríamos várias coisas da vida cristã. Nós vivemos por fé, e nós sabemos a quem estamos servindo. Como diz o apóstolo Paulo: eu sei em quem tenho crido, eu sei que Ele é fiel para guardar o meu despojo. É isso, essa é a nossa convicção. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E ali, concluindo o texto, no versículo 28, que é o ponto alto, ele vai dizer: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus é o nosso exemplo máximo, a fonte de capacitação. Ele é para nós o estímulo necessário, o nosso Redentor, o transformador que opera em nós, nos capacita para o serviço cristão. Ele que nos transforma, Ele que nos habilita. É olhando para Ele que nós conseguimos servir e ir além. Como diz o autor aos Hebreus, olhando firmemente para Jesus, para não desmaiarmos, nos fatigarmos, desmaiando na nossa corrida, no nosso percurso. É com os olhos fitos em Jesus. Ele, o próprio Deus, não veio para ser servido, mas para servir. Irmãos, nós não temos desculpa. Nós que fomos alcançados pela graça de Jesus, nós temos todos os motivos para nos desgastarmos pelos nossos irmãos. Todos os motivos, não há desculpa alguma. Cristo tirou todas as nossas desculpas com a sua vida e com a sua obra na cruz. Por isso que Paulo vai dizer: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, porque Ele, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de homens, se esvaziou, se tornando semelhança de homens, em figura humana, como servo, se tornando obediente até a morte de cruz. Assim foi o Senhor, sendo Deus, se fez homem, se fez servo, veio para servir. 2 Coríntios 8:9 vai dizer: pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que por meio da sua pobreza vos tornastes ricos. Olha que bonito. Claro que de forma ilustrativa, a riqueza aqui diz respeito à glória, abrindo mão então de glória para passar toda a vergonha que a cruz implica, para que por meio dos seus sofrimentos, da sua vergonha, nós nos tornássemos seus herdeiros, nós fôssemos herdeiros de uma vida gloriosa, de uma vida eterna, que é a verdadeira riqueza. Ele que sendo rico se fez pobre, para que por meio da sua pobreza nós nos tornássemos ricos. E nós temos tanta dificuldade de repartir o que temos. Se Cristo se fez pobre, no sentido mais amplo da palavra,
Liderar, meus irmãos, é uma oportunidade melhor de investir e de amar pessoas, não de subjugá-las. Liderar é uma oportunidade de servir e de amar pessoas. Temos experiências como autoridades na nossa vida, em alguma medida, seja dentro da nossa casa, no nosso trabalho, na igreja, em alguma situação que a vida nos traz. Nós vamos ter em algum momento oportunidades de liderarmos. Veja a liderança como uma oportunidade de servir pessoas, de amar pessoas de uma forma única. E que Deus te use, se você está nessa posição, se você partilha de liderança. Veja as pessoas como gente que precisa ser servida, amada, precisam do Senhor. Use a sua autoridade como uma facilidade para se aproximar delas, para servi-las na sua necessidade mais profunda. É isso que Deus fez conosco em Jesus. Autoridade e respeito devem ser então conquistados, como Jesus nos ensina, pelo exemplo de serviço, não impostos como o mundo faz. 2 Coríntios 12, é o último versículo que eu quero ler. Paulo mostrando o seu empenho, o amor abnegado e sacrificial por uma igreja que o acusava, que apontava o dedo sobre ele, levantava falso testemunho contra ele, mas Paulo estava disposto ali a ir novamente. Paulo vai dizer: eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco, não vos serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu de boa vontade me gastarei e me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, menos serei amado. Resume o que o Senhor Jesus fez por nós. Eu de bom grado me gastarei e me deixarei gastar em prol da vossa alma. Quem foi por Jesus alcançada, serve o outro com um coração abnegado. Que Deus produza em nós um coração assim, disposto a servir, como Ele em Jesus fez conosco. Amém?